O mundo está mudando de maneira vertiginosa e as transformações que estamos presenciando vão além de alterações culturais ou políticas. Trata-se de uma mudança espiritual profunda. Estamos observando as pessoas se tornarem cada vez mais semelhantes às descritas na Bíblia como características dos últimos dias. Ao nos aproximarmos de 2025, torna-se impossível ignorar como a sociedade está assumindo a forma que as Escrituras já nos alertavam há muito tempo. O egoísmo, o orgulho, a ganância e a falta de fé em Deus são mais evidentes do que nunca. É como se a humanidade estivesse acelerando em direção à realidade profetizada em 2 Timóteo 3, 1, 5. Satanás, o Deus deste mundo, está trabalhando ativamente, cegando as mentes de muitos e conduzindo-os por caminhos de destruição. Os sinais estão por toda parte. Pessoas se tornam amantes de si mesmas, mais consumidas por seus próprios desejos do que nunca, perseguindo dinheiro, fama e poder sem medir as consequências, enquanto negligenciam sua relação com Deus e ignoram as necessidades do próximo. Essa transformação não está distante, está acontecendo agora e de forma alarmante. Pode-se sentir no ar, observar nas manchetes e perceber nas interações cotidianas. O eu em primeiro lugar está substituindo o amor e a compaixão que outrora mantinham as comunidades unidas. As pessoas estão se tornando mais desobedientes, rebeldes e desrespeitosas. Famílias estão se desintegrando à medida que filhos se voltam contra os pais, e a desonra se torna a norma. Aquilo que antes nos chocava, como imoralidade, blasfêmia e violência, tornou-se comum. Vivemos em um mundo onde o mal é celebrado e o que é bom é desprezado. Essa tendência só deve se intensificar em 2025. Um exemplo recente é o evento das Olimpíadas de Paris, que em vez de exaltar valores como dedicação, trabalho árduo e unidade, optou por zombar de um dos momentos mais sagrados do cristianismo, a última ceia de Jesus Cristo. Tal ato não apenas ofendeu os cristãos, mas também revelou o estado moral de nosso mundo. Com imagens blasfemas e simbologia satânica, a cerimônia foi uma escolha deliberada de desrespeitar o sagrado e profanar o santo. Esses acontecimentos são um reflexo claro dos últimos dias, onde, como em Gênesis, a imaginação do coração humano é continuamente inclinada ao mal. Não há necessidade de tais zombarias, e embora muito disso possa ser atribuído à influência do maligno, também revela a profundidade do pecado em nossa geração. A Bíblia nos adverte em 2 Timóteo 3 que, nos últimos dias, as pessoas serão blasfemadoras. Há ato mais blasfemo do que pegar algo tão sagrado para a fé cristã e contaminá-lo com pecado e imoralidade? O Deus deste mundo continuará cegando as mentes daqueles que recusam reconhecer a verdade da palavra de Deus. Sua influência está se espalhando e a sociedade está sendo moldada por forças contrárias ao reino de Deus. Vemos as pessoas mais hostis à fé, mais inclinadas a buscar seus próprios prazeres e mais indiferentes aos avisos das Escrituras. Essa cegueira não é ignorância, mas uma escolha deliberada de rejeitar a verdade em favor da mentira. Satanás trabalha incansavelmente, levando muitos a acreditar que podem viver como quiserem, sem consequências. Contudo, a palavra de Deus é clara. Esse caminho levará apenas à destruição. Conforme avançamos para o futuro, é crucial reconhecer essas mudanças como o cumprimento de profecias. O mundo está se movendo em direção a um clímax, e as características dos últimos dias se tornam mais evidentes a cada ano que passa. Não se deixe enganar. Isso é uma batalha espiritual, e a luta pelas almas está se intensificando. O mundo está sendo remodelado, mas não para melhor. Ele está sendo conformado ao padrão do Deus deste mundo, e somente aqueles que permanecem firmes na fé serão capazes de resistir. Mantenha-se vigilante, pois 2025 trará ainda mais dessas mudanças, e devemos estar preparados para enfrentar as trevas. A Bíblia nos lembra em 2 Timóteo 3, 1 a 5, que tempos difíceis virão, e as características negativas da humanidade serão abundantes. Egoísmo, amor ao dinheiro, orgulho e desobediência se tornarão mais comuns.
A sociedade está caminhando para o individualismo extremo, e o amor ao próximo, um valor fundamental ensinado por Cristo, está desaparecendo rapidamente. Ainda assim, a esperança permanece para aqueles que escolhem viver com os olhos voltados para o céu e o coração centrado na palavra de Deus. O mundo tem testemunhado mudanças significativas em sua consciência coletiva, onde muitos redefinem o conceito de sucesso com base exclusivamente na riqueza material. A geração em que vivemos, e que veremos emergir ainda mais claramente em 2025, é marcada por uma visão distorcida, onde o dinheiro é venerado como se fosse um deus, em vez de ser reconhecido como uma ferramenta a ser utilizada com sabedoria. Essa mudança traz consigo um alerta importante. Embora o dinheiro seja essencial para trocas comerciais e um meio para alcançar objetivos, ele por si só não é algo maligno. O problema surge no amor ao dinheiro, na busca insaciável por acumular riquezas a qualquer custo. Esse caminho perigoso foi claramente advertido na Bíblia em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Esse versículo captura a essência do dilema que enfrentaremos em 2025. À medida que as pessoas se tornam cada vez mais obcecadas por riqueza, correm o risco de perder de vista seus princípios morais, o que pode resultar em comportamentos destrutivos e no rompimento de relacionamentos. Essa busca desenfreada por dinheiro pode levar a consequências graves, incluindo atos extremos como fraudes, traições, violência e até mesmo o comprometimento de sua alma em troca de vantagens financeiras. O desejo por riquezas fáceis tem tentado muitos a adotar práticas antiéticas, desconsiderando o impacto a longo prazo em seu caráter e no bem-estar daqueles ao seu redor. Em meio a essa crescente obsessão, o chamado bíblico para a gratidão e o contentamento se torna mais relevante do que nunca. Hebreus 13:5 nos exorta: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Essa mensagem nos lembra da importância de encontrar satisfação naquilo que já possuímos e de reconhecer a presença constante de Deus em nossas vidas. O contentamento bíblico não é sinônimo de acomodação, mas de encontrar paz e realização no presente, independentemente de nossa situação financeira. Ser rico, em si, não é condenado, mas as prioridades equivocadas, sim. O trabalho árduo, o empreendedorismo e o sucesso financeiro são frequentemente elogiados na Bíblia, desde que não comprometam os valores espirituais e morais. Marcos 8,36 levanta uma questão crítica. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Essa advertência encapsula o perigo de permitir que o amor ao dinheiro se sobreponha ao bem-estar espiritual e aos padrões morais. Em 2025, quando mais pessoas perseguirem riquezas, o desafio será encontrar um equilíbrio onde o sucesso financeiro não se torne o único critério para definir valor ou felicidade. É necessário reavaliar prioridades, enxergando a riqueza como uma ferramenta para o bem, e não como um fim em si mesma. A verdadeira riqueza não está na acumulação de bens materiais, mas na profundidade do caráter e na qualidade do relacionamento com Deus e com o próximo. Conforme os dias avançam, torna-se imperativo ouvir a sabedoria eterna das Escrituras, buscar alegria na simplicidade, encontrar realização nos relacionamentos e experiências, e lembrar que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas em nossas ações e no que carregamos em nossos corações. A mensagem para 2025 é clara. O mundo está cada vez mais consumido pelo amor ao dinheiro, mas é nosso dever manter nossas prioridades alinhadas com os ensinamentos de Deus, promovendo generosidade, integridade e gratidão em meio a uma sociedade desorientada. A queda na gratidão tem sido uma característica marcante de nossa sociedade, e isso pode ser atribuído a diversos fatores. A vida moderna, acelerada e orientada pelo consumismo, tem priorizado a satisfação instantânea, em detrimento da valorização do que já se possui. Essa busca pelo mais rápido e mais novo
faz com que muitos deixem de refletir sobre suas bênçãos e se tornem ingratos. Além disso, a constante exposição às redes sociais, onde vidas são exibidas sob uma lente de perfeição, intensifica comparações, alimentando sentimentos de insatisfação e ingratidão. Em resposta a essa tendência, é fundamental que as pessoas, especialmente os cristãos, cultivem intencionalmente um espírito de gratidão. Isso envolve reservar momentos para refletir sobre as bênçãos da vida, tanto as grandes quanto as pequenas, reconhecendo as maneiras pelas quais Deus provê e sustenta. Essa prática, além de ser um ato de fé, é uma ferramenta poderosa para manter uma perspectiva positiva, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Uma das principais tendências proféticas a serem acompanhadas em 2025 é a preparação para a construção do terceiro templo em Jerusalém. A importância desse templo nas profecias dos últimos tempos é clara, como destacado em passagens bíblicas como Daniel 9:27, Mateus 24:15-16 e 2 Tessalonicenses 2:4. Daniel 9:27. Ele fará um acordo com muitos por uma semana. No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Mateus 24:15-16. Quando virem a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Essas passagens interligam-se, formando um cenário profético que coloca o templo no centro dos eventos dos últimos dias. Segundo essas escrituras, o anticristo cometerá a chamada abominação desoladora no templo, profanando-o e declarando-se como Deus. Para que tais eventos ocorram, a existência de um templo físico é essencial, tornando a construção do terceiro templo um marco crucial no cumprimento das profecias escatológicas. Em 2024, o anúncio de bezerras vermelhas que atendem aos requisitos bíblicos para os sacrifícios no templo despertou grande interesse entre judeus e cristãos. Muitos veem esses acontecimentos como sinais de que a reconstrução do terceiro templo está próxima e que o retorno de Cristo está se aproximando. O Instituto do Templo, uma organização em Israel dedicada à restauração do templo, já avançou significativamente nos preparativos, tendo confeccionado mais de 60 itens sagrados, incluindo o altar dourado, a mesa dos pães da proposição e a coroa do sumo sacerdote. Outra tendência alarmante a ser observada em 2025 é o avanço das tecnologias de vigilância global e controle social. Essa tendência encontra base nas advertências proféticas de Apocalipse 13, 16, 17, que descrevem um futuro onde as pessoas serão obrigadas a receber uma marca para comprar ou vender. Esse sistema sugere um nível de controle e monitoramento sem precedentes, onde cada atividade humana é rastreada e regulada. O terreno para esse sistema já está sendo preparado com o aumento de tecnologias como reconhecimento facial por IA, sistemas de identificação digital e monitoramento biométrico. O que antes era visto como invasivo agora é amplamente aceito sob o pretexto de conveniência, segurança ou saúde. Em 2025, é esperado que a vigilância se torne ainda mais invasiva, com governos e corporações desenvolvendo tecnologias que monitoram não apenas atividades externas, mas também processos biológicos internos. Organizações globais já estão defendendo a vigilância biométrica total, alegando que, para melhor gerenciar a sociedade, é essencial monitorar reações emocionais, temperatura corporal e até mesmo atividade cerebral em tempo real. Por exemplo, tecnologias emergentes como interfaces neurais, desenvolvidas por empresas como Neuralink, apresentam o potencial de acessar os pensamentos das pessoas e até mesmo influenciar seus comportamentos. Esse avanço tecnológico representa uma ameaça significativa à privacidade e à liberdade individual. Imagine um mundo onde essas tecnologias estejam sob controle do anticristo, como descrito em Apocalipse. Um chip cerebral poderia monitorar pensamentos,
localização e até manipular comportamentos, dando ao anticristo um controle quase total sobre a população. Conforme avançamos em direção a 2025, é fundamental estar atento a essas tendências. A rápida adoção de tecnologias de vigilância e controle exige que as pessoas permaneçam vigilantes e conscientes dos riscos. A profecia bíblica nos alerta sobre esses acontecimentos, lembrando-nos de que, apesar dos avanços tecnológicos, a confiança em Deus e a fidelidade aos seus princípios devem permanecer inabaláveis. Em 2025, o avanço das sociedades sem dinheiro físico e o crescimento das moedas digitais devem continuar, ampliando significativamente a capacidade de governos e corporações de monitorar e controlar transações financeiras. Quando todas as transações forem realizadas de forma digital, cada compra poderá ser rastreada, analisada e potencialmente restringida. Isso abrirá caminho para a implementação de sistemas semelhantes ao descrito em Apocalipse 13, onde aqueles que não se conformarem com as exigências do sistema serão incapazes de comprar ou vender. As moedas digitais também facilitarão a imposição de sanções ou penalidades por autoridades globais, baseando-se no comportamento, opiniões políticas ou crenças religiosas de um indivíduo. Esse aumento no controle global é algo que os cristãos devem observar atentamente. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que o mundo inteiro estará sob um sistema de controle centralizado, onde as atividades, pensamentos e até a capacidade de sobrevivência financeira das pessoas serão reguladas. À medida que nos aproximamos dessa realidade, é essencial permanecermos vigilantes, atentos aos sinais de sua chegada. A normalização da vigilância, o avanço no monitoramento biométrico, o desenvolvimento de interfaces neurais e a transição para economias sem dinheiro físico são indicações claras de que a liberdade individual e a privacidade estão sendo cada vez mais comprometidas. Para os cristãos, é imperativo estar espiritualmente preparados, reconhecendo que as Escrituras já previram tais tempos. Um dos sinais mais evidentes dos últimos tempos, conforme descrito na Bíblia, é o aumento da ganância no mundo. Em 2 Timóteo 3:1-5, o apóstolo Paulo alerta que, nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosas, desobedientes, ingratas e amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus. A ganância, manifestada como amor ao dinheiro, está no coração de muitos desses vícios. Nas últimas décadas, a ganância tem se tornado mais evidente em escala global. Nações ricas, como os Estados Unidos, exemplificam essa tendência, com a busca por riqueza e poder, muitas vezes superando a preocupação com o bem-estar humano. Guerras, por exemplo, frequentemente mascaram motivações econômicas, com empresas e indústrias lucrando enormemente à custa da destruição e do sofrimento humano. A indústria da defesa e os fabricantes de armas transformaram conflitos em grandes negócios, priorizando lucros sobre vidas humanas. A ganância também é evidente em setores como a indústria farmacêutica. Um exemplo marcante é o caso do EpiPen, cuja embalagem de 2 dispositivos subiu de $100 para mais de $600 entre 2007 e 2016. Esses aumentos extremos de preço tornaram um medicamento essencial inacessível para muitas pessoas, colocando os lucros das empresas acima da saúde e da sobrevivência dos pacientes. Esse comportamento, infelizmente, é um reflexo dos valores distorcidos de nossa era. A ganância não se limita às grandes corporações. Ela permeia diversos aspectos da sociedade, incluindo igrejas e indivíduos. O surgimento do Evangelho da Prosperidade é um exemplo claro de como a ganância infiltrou até mesmo espaços espirituais. Muitos pregadores priorizam dinheiro em detrimento do bem-estar espiritual de seus seguidores, explorando a fé para ganho financeiro. Alguns líderes religiosos vivem de forma extravagante, com jatos particulares e mansões milionárias, justificando esses luxos como necessários para espalhar o Evangelho. Contudo, esses excessos muitas vezes mascaram motivações egoístas e gananciosas. O livro de Apocalipse, capítulo 17, descreve a grande meretriz como uma figura simbólica representando um sistema religioso global falso que emergirá nos últimos dias. Esse sistema exercerá enorme influência,
enganando as nações e alinhando-se com o anticristo para se opor à verdadeira fé em Deus. O movimento em direção a uma religião global é evidente na crescente promoção do diálogo interreligioso e da unidade religiosa. Projetos como a Casa da Família Abraâmica, em Abu Dhabi, que visa promover a cooperação entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são exemplos desse movimento. Embora pareçam iniciativas bem intencionadas, essas ações refletem uma tendência mais ampla de mesclar diferentes tradições religiosas, preparando o terreno para uma religião global unificada. Essa religião global será promovida sob o pretexto de unidade e tolerância, mas no final se oporá à verdade do Evangelho. À medida que essa tendência se acelera, o mundo avança em direção à formação de um sistema religioso unificado que desempenhará um papel crucial nos eventos finais descritos na Bíblia. Como cristãos, é essencial permanecer vigilantes e firmes na fé, reconhecendo que essa religião global se colocará diretamente contra o Deus verdadeiro e sua palavra. Devemos nos preparar espiritualmente para resistir a essas influências, mantendo nosso compromisso com a verdade e confiando no plano de Deus para o futuro.